Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Chegamos ao nosso último vídeo do especial NFL do mês de setembro. E para fechar essa série, vamos falar do Buffalo Bills e da expansão para o Oeste. Mas antes, já peço para que você deixe sua curtida no vídeo, se inscreva no canal caso seja novo por aqui. E para você que está comigo há mais tempo, quero deixar meu muito obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. Estamos cada vez mais próximos dos 1000 inscritos aqui no canal e isso seria impossível sem a ajuda de vocês. E fica também o meu abraço para o Thiago Teixeira e para o Felipe Araújo, o famoso Forno. Os dois encontraram o easter egg sobre os Beatles no último vídeo sobre o Ravens e vieram avisar aqui nos comentários. Aliás, o Forno é um historiador que tem um canal de história onde ele fala sobre assuntos quentes toda semana. Vou deixar também o link para o canal dele aqui no post e aí vocês conferem depois. Além disso, o vídeo de hoje é dedicado ao meu grande amigo William Spengler, um fã dos Bills desde a época do lendário e segundo maior quarterback de todos os tempos, o Jim Kelly. Mas deixando esse momento show da Xuxa de lado, vamos falar sobre NFL. O Buffalo Bills é um time que nasceu como uma franquia profissional no ano de 1960, juntamente com a criação da AFL, que eu comentei no primeiro episódio dessa série, quando eu falei a respeito do maior jogo de todos os tempos. Porém, a história do esporte na cidade é mais antiga e remonta até mesmo ao início do século XX. Equipes como Buffalo All-Stars, Buffalo Niagara e o Buffalo All-Americans são a prova disso. Além delas, o Buffalo Indians surgiria em 1940, passando a se chamar Buffalo Tigers e finalmente Buffalo Bisons, fazendo aquele trocadilho maroto entre o nome da cidade, Buffalo, e o bisão americano. Acontece que em 1946 o time foi comprado e o novo proprietário, James Broy, que era dono da Frontier Oil Company, resolveu mudar o nome da franquia. E depois de um concurso, o novo nome escolhido foi o de Buffalo Bills, mais uma vez fazendo referência ao nome da cidade e homenageando o personagem mais famoso da história da expansão das fronteiras americanas para o Oeste, William Frederick Cody, o Buffalo Bill. O dono do time adorou a ideia por dois motivos. Primeiro, porque tinha tudo a ver com a própria história da cidade, que nasceu já nas fronteiras americanas com os territórios franceses, onde hoje se localiza o Canadá. E depois, porque essa ideia de fronteira estava relacionada diretamente ao nome da sua companhia de energia, a Frontier Oil Company, que eu mencionei anteriormente. Mas quem foi Buffalo Bill? Buffalo Bill é um dos personagens mais conhecidos da história dos Estados Unidos e há quem diga que no início do século XX ele era o norte-americano mais famoso do mundo. E a sua fama está diretamente relacionada com a expansão dos Estados Unidos para o Oeste. A descoberta do ouro na Califórnia em 1848 acelerou a expansão das ferrovias para a costa do Pacífico, o que obrigou a anexação de novos territórios e até mesmo a criação de novos estados para que elas, as ferrovias, pudessem passar com seus trilhos a todo vapor. De maneira geral, a expansão para o Oeste pode ser dividida em três fases: a corrida do ouro, a expansão do gado e a consolidação das fazendas no Centro-Oeste. Em todos esses momentos, a ferrovia ocupou papel fundamental. O transporte de gente, de matéria-prima, de manufatura, de notícias, enfim, tudo isso foi fundamental para que as pessoas pudessem ocupar aquelas longas faixas de terra que antes apenas moravam em seus sonhos. Além disso, elas substituíram os antigos transportes que eram menos rápidos e menos seguros, como as caravanas. Agora, é claro que nesse processo de expansão houve a inevitável invasão de territórios historicamente ocupados por indígenas, o que gerou conflitos sangrentos entre os expedicionários e os nativos americanos. E o Buffalo Bill, o personagem do nosso vídeo de hoje, tem um papel de preponderância nesses dois eventos, na expansão da ferrovia e nos conflitos contra os indígenas. Isso porque o seu apelido Buffalo Bill veio da sua fama de excelente caçador de bisões. Conta-se que certa vez ele matou 11 animais com apenas 12 tiros de rifle.
Rifle. Por isso, durante a expansão da Kansas Pacific Railroad, a partir de 1863, ele foi contratado para caçar búfalos com o intuito de alimentar os funcionários da companhia. Reza a lenda que ele caçou mais de 4.000 animais num espaço de tempo de apenas 18 meses. Sua fama então começou a correr à América e, animados com as histórias de Buffalo Bill, aos poucos a caça ao bisão se converteria em um esporte, atraindo seus praticantes para o meio oeste, o que levou também a conflitos com comunidades indígenas. Em 1865, o primeiro grande conflito aconteceu, envolvendo os caçadores de búfalos com indígenas da etnia Sioux no estado da Dakota do Sul. O resultado disso foi a criação por parte do Congresso de 2 reservas indígenas na região no ano de 1867. O aumento dos conflitos fez com que a própria condição dos nativos fosse revista pelas leis americanas. Até então, eles eram vistos como nações estrangeiras, sendo a relação com eles estabelecidas por meio de tratados internacionais. Em 1871, esse entendimento muda e eles passam a ser considerados nações domésticas, cabendo ao exército fazer a incorporação e o deslocamento dos indígenas para territórios controlados pelo Estado. E esse seria o início de um período em que os conflitos entre o exército americano e os nativos se intensificariam. Entre 1871 e 1876, nada mais nada menos do que 14 guerras serão travadas entre as tropas federais e as nações indígenas. Já em 1868, o Buffalo Bill foi recrutado como um civil para auxiliar o exército na exploração dessas terras e no trato com as povoações que lá se encontravam. Afinal de contas, a sua fama de exímio atirador e sua capacidade de fazer longas viagens a cavalo eram amplamente reconhecidas. Depois desse período, condecorado com uma medalha do exército e com o nome na ponta da língua de quase todos os americanos, ele viajou por todo os Estados Unidos fazendo espetáculos e shows onde exibia sua maestria no manuseio do rifle e simulando conflitos com indígenas em encenações devidamente coreografadas. E é por isso que na virada do século XX, vários livros, romances, peças de teatro e até mesmo revistas em quadrinhos contariam sua história, fazendo com que o seu mito sobrevivesse à sua própria morte aos 70 anos de idade em janeiro de 1917 na cidade de Denver, no Colorado. E todos esses produtos envolvendo o seu nome foram fundamentais para dar um rosto para este momento da expansão e consolidação dos territórios americanos para o oeste. E é preciso que se diga que a ida para o oeste é peça fundamental na história dos Estados Unidos. No imaginário americano daquela época, com ela cumpria-se o destino manifesto designado por Deus para a nação, o de levar a civilização e a palavra do Criador por todo o continente. Posteriormente, essa ideia chegaria inclusive na historiografia. Em 1893, o historiador Frederick Turner diria que a expansão para o oeste foi um momento chave da história dos Estados Unidos e responsável por consolidar características fundamentais da identidade americana, como o individualismo do self-made man, a democracia e a mobilidade social. E é justamente por isso que os filmes de cowboy e personagens como Buffalo Bill são tão populares. Afinal de contas, eles mobilizam uma versão da história americana que, independente de ser real ou não, constitui-se como uma das formas pelas quais os americanos reafirmaram ao longo de todo o século XX as suas origens. Agora, o que eu acho mais irônico de toda essa história é o fato de que o Buffalo Bills deixou de ser o time dos bisões para fazer uma homenagem ao maior caçador de bisões da história americana. E o mais irônico de tudo é que o nome da cidade de Buffalo sequer tem relação com os búfalos, o bisão americano. Na realidade, o nome faz referência ao rio que corta a região e é um dos afluentes do Niágara. Justamente por ser um território de fronteira, as terras onde hoje se localiza Buffalo também foram habitadas por indígenas e franceses, que dariam à região o nome de Bleu Fleuve, que significa Rio Azul. Com o tempo, Bleu Fleuve viraria Buffalo. Búfalo. Ou seja, nem búfalos de verdade existiam por lá, ao menos não em grandes quantidades. Agora, as Buffalo Wings, as famosas asinhas de frango picantes, essas sim
nasceram na cidade. E existem outras curiosidades que ligam a cidade de Buffalo à história dos Estados Unidos. Vários presidentes dos Estados Unidos ou moraram lá ou foram prefeitos da cidade, como é o caso do nosso velho conhecido Grover Cleveland. Além disso, em 14 de setembro de 1901, o presidente William McKinley seria baleado na cidade de Buffalo. Mas esses são assuntos que serão contados em outras oportunidades. Espero que tenham gostado desse especial NFL. E é claro que eu ainda falarei a respeito do esporte aqui no canal no futuro. Mas por hoje é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!